Eu quero saudar os amados com a paz do Senhor. Queridos, damos glórias a Deus e graças por mais esta oportunidade em que nós estaremos realizando mais um culto pelo nosso canal do YouTube, canal da nossa Igreja Pentecostal Primitiva. Graças a Deus que o Senhor tem nos concedido, pela sua infinita graça e misericórdia, queridos, mais esta oportunidade de nós entrarmos na sua presença, embora as nossas muitas dificuldades, mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado da sua infinita misericórdia, do seu infinito amor, da sua infinita graça, o que tem nos possibilitado de estarmos aqui mais uma vez, fazendo esta obra para o Pai. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, vamos iniciar orando, nos abanando também, que hoje está muito quente. E vamos iniciar, queridos, mais este culto com oração. Glórias a Deus, aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Pai Santo, Pai querido, infinito e misericórdia, meu Pai Santo, muito obrigada por mais esta oportunidade, meu Pai. Obrigada por mais este culto, ó Deus imenso. Pai querido, Tu sabe que nós necessitamos da Tua infinita graça, para que nós possamos fazer este culto conforme a Tua vontade. Para que, Senhor, este culto, através deste vídeo, Jesus querido, alcance o Teu objetivo para o qual, Senhor, Tu tens nos colocado para fazer esta obra. Pai querido, Pai amado, vai alcançando vidas, vai alcançando almas, vai alcançando, meu Pai amado, todo aquele que necessita de Ti, porque, meu Pai, é já a última hora. Pai Santo, é a última colheita. Pai querido, que Tu estás providenciando sobre a face dessa terra, meu Pai, para que muitos, Senhor amado, neste último dia, tenha a chance, meu Pai, de ter sua vida salva, meu Pai, da perdição eterna. Ó Pai querido, Pai amado, fica conosco, Senhor, durante o decorrer deste culto. Pai querido, que nós possamos sentir da Tua presença, que tudo que nós vamos fazer aqui, meu Pai amado, chegue diante da Tua face. Pai querido, que nada seja vão, mas que seja de grande proveito, meu Pai amado, principalmente para a nossa salvação, meu Pai, e para a nossa comunhão contigo enquanto nós estivermos nesta terra. Pai, nos alcança com a Tua infinita misericórdia. Pai querido, recebe o nosso louvor, Pai, recebe a nossa adoração, recebe, meu Pai amado, a nossa oração, Pai querido, e nos abençoa, meu Pai, nos responde, Pai querido, com Teu imenso favor, Pai querido, porque Tu sabes que nós somos dependentes de Ti, meu Pai amado, necessitamos de Ti, meu Pai, para viver, sobreviver, para sermos salvos, meu Pai amado, ó Pai querido, de Ti nós dependemos inteiramente, Pai, para continuar vivos na face desta terra. Ó Pai querido, só o Teu poder, só a Tua mão, Pai amado, pode nos manter assim. Ó Pai Santo, muito obrigada por tudo. Jesus querido, Jesus amado, ó Jesus maravilhoso. Jesus nos lava no Teu sangue, Jesus nos cobre com Teu sangue, Jesus querido nos perdoa, Jesus querido, Tu sabe quem nós somos, Jesus querido, Tu sabe da nossa fragilidade, Tu sabe da nossa condição pecaminosa, a Tua infinita graça, a Tua infinita misericórdia está sobre nós. Jesus querido, nos ajuda, Jesus, a nos colocar diante da Tua presença a cada dia, de maneira que Te agrada, de maneira necessária, para que nós possamos ser lavados, santificados, convertidos e preparados para morar contigo, o dia e a hora que nós sairmos daqui desta terra. Ô Jesus querido, enquanto nós estivermos por aqui, Jesus Santo, nos ajuda a mantermos esta infinita comunhão que começa aqui na terra e termina e jamais terminará, porque daqui, Jesus querido, vai ultrapassar, vai passar para a eternidade.
Ó Jesus Santo, com teu poder infinito nos dá da tua graça, Jesus querido, pelo teu amor, pela tua misericórdia, vem, Senhor querido, e nos toque, nos enche da tua presença, nos transforma, nos lavando e purificando no teu sangue. Ó Jesus querido, que a nossa oração seja ouvida por ti, que o nosso louvor chegue na tua presença, que a tua palavra chegue até nós e nos faça entender, Jesus querido, cada vez mais ao teu respeito, de tudo aquilo que é necessário para nós estarmos cada vez mais unidos a ti, até que nós possamos chegar na eternidade para jamais nos separarmos. Ó Jesus amado, Espírito Santo, é sobre tu, Espírito Santo, vai fazendo conforme a tua vontade. Espírito Santo, vai fazendo esta comunhão, esta união, esta conexão com o trono da graça, para que o nosso louvor chegue diante do Pai, para que a nossa oração, toda a nossa petição, para que a palavra venha até nós. Espírito Santo, faz esta conexão sobrenatural no mundo espiritual da luz. O Espírito Santo, senão toda a nossa prática aqui, tudo que nós fizermos aqui será vão. Espírito Santo, faz a tua obra através de nós. Em nome de Jesus nos pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus e aleluias. Queridos, vamos dando continuidade ao nosso culto, agora cantando os nossos 3 hinos da nossa harpa cristã. Glórias a Deus. Vamos iniciar com o hino de número 116. Aleluias, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Glórias a Deus e aleluias. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz eu vi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé livre estou, amém, Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Ó, queridos, que esta seja a nossa, digamos assim, contínua convicção, que nós venhamos ter sempre esta convicção de que estamos livres, de que a graça do Senhor nos alcançou, que a misericórdia do Senhor nos alcançou, que o seu agir nas nossas vidas nos alcançou. E agora nós possamos estar verdadeiramente livres de tudo isto que está citado aqui neste hino. Queridos,
Esta convicção nós temos que ter sempre nas nossas vidas, na nossa caminhada, até chegarmos aos céus. Glória a Deus e aleluia. Vamos cantar o hino de número 121. 121. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso é muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso é muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso é muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, sempre será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, que declaração de amor. Aleluia, Jesus, Jesus é maravilhoso. Aleluia, queridos, Ele nos salvou. E em que condições Ele nos salvou? De que maneira Jesus abriu para nós as portas da salvação? Querido, Jesus é tremendo. Só Ele poderia fazer por nós tamanho favor. É graça imerecida realmente. Só Jesus poderia fazer tal coisa por nós. Oh, Jesus maravilhoso. É lindo este hino, queridos. Vamos cantar o hino de número 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor.
Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os salvos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluias, queridos, é isto que nós estamos fazendo aqui. Chamando pessoas, convidando pessoas, Deus através deste canal, queridos. Mais uma vez está chamando estes profetas como Isaías, profetas como Jeremias, que mesmo considerando-se um pecador, mas disseram ao Senhor, eis-nos aqui. Queridos, quando o Senhor nos chama, Ele mesmo nos prepara. Porque para a obra que Deus tem para fazer através das nossas vidas, só Ele pode nos preparar, só Ele pode nos armar. Então, queridos, nós podemos vir da maneira que nós estivermos, basta ouvir e atender a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo chamando nós, profetas dos últimos dias, para que nós sejamos queimados e purificados por Ele com a brasa do altar. E assim nós nos tornarmos aptos para fazer esta grande obra para Deus na face desta terra nos últimos dias. Queridos, vamos para o nosso ensinamento de hoje, que continua no livro de Romanos. Agora, continuando o capítulo 4, vamos estudar hoje dos versículos 23 a 25, encerrando o capítulo 4. Livro de Romanos, capítulo 4, e hoje nós vamos estudar os capítulos 23, 24 e 25, que diz assim: ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Glórias a Deus e aleluias. Queridos, esta é a pequena porção que nós vamos estudar nesta noite. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos dê esclarecimento, pedindo ao Espírito Santo que nos dê o entendimento disto que Ele quer nos ensinar nesta noite, e que esta palavra entre em nós, corpo, alma e espírito, e faça a sua obra nas nossas vidas, para a qual
esta palavra tem nos sido enviada nesta noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, amado e santo, Jesus querido, muito obrigada, Jesus Santo, pela tua porção, Senhor, da tua palavra. Jesus querido, que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades. Jesus querido, nos moldando em tudo aquilo que for necessário. Jesus Santo, pelo teu Espírito Santo, nos abre o entendimento, nos ensina, Jesus, nesta noite. Mais uma vez, Jesus, para que esta palavra venha complementar a tudo que nós já temos aprendido. Oh Jesus, querido Jesus amado, coloca dentro de nós a tua palavra, nos preparando assim, Jesus, para fazermos a tua obra sobre a face dessa terra. Espírito Santo, muito obrigada pela tua palavra. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, tirando todo o impedimento, que esta palavra entre em nós e faça, Espírito Santo, tudo aquilo para qual ela é destinada, que ela não só salve a nós, mas nos use para ir em busca das almas que precisam ser salvas. O Espírito Santo de Deus, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, para dar início ao nosso ensino de hoje, como são poucos versículos, vamos repetir novamente os trechos que diz assim: ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, para quem está acompanhando estes estudos, acompanhando estes ensinamentos através destes vídeos, pelo canal do YouTube, já sabe que nós estamos estudando o livro de Romanos. E que esta lição de hoje é apenas o complemento do capítulo 4, onde Paulo escreveu esta carta à igreja que estava em Roma. E Paulo, ensinando aquela igreja, falava, através desta carta, a diferença entre a lei e a graça, a diferença entre a religião e uma vida verdadeira, profundamente formada na presença de Deus, que isto também incluía. Paulo está ensinando a igreja de Roma a respeito agora da graça, da nova aliança, porque até então os judeus que estavam naquela igreja, eles conheciam Deus através da lei de Moisés, através de toda a história do povo de Israel e da lei de Moisés. Mas agora, com a vinda de Jesus na face da terra, Jesus veio trazendo o quê? O reino de Deus, o reino espiritual de Deus, para o qual o povo de Israel foi preparado para receber. Então, Paulo, ele está ensinando a igreja de Cristo que está em Roma a respeito desta diferença, a respeito desta transformação que aconteceu no povo de Israel depois que Jesus chegou. Os que realmente se prepararam, os que realmente estavam prontos para receber a Jesus, tiveram a sua vida transformada. Paulo não era um daqueles que se prepararam, queridos, para receber a Jesus. Paulo, ele ficou preso na lei, ficou preso na religião. Ele não se preparou espiritualmente para receber a Jesus. Que quando Jesus veio, Paulo foi um dos que não aceitou. Foi um dos que não entendeu, um dos que não aceitaram a vinda de Jesus. Mas o que aconteceu? Jesus, conhecendo a Paulo, Jesus mesmo se apresentou para Paulo no caminho de Damasco, Então, Paulo, queridos, ele está dando este ensinamento àquela igreja
que foi formada com as pessoas que aceitaram a Jesus a partir do momento que ouviram o Evangelho de Cristo pregado por Paulo, né? Paulo pregou o Evangelho de Cristo àquelas pessoas e eles aceitaram a Jesus, e agora Paulo estava ensinando através desta carta. Não que Paulo não estivesse por lá, Paulo já havia estado lá pessoalmente ensinando, formando a igreja, mas agora mais uma vez Paulo estava os exortando através desta carta aos Romanos. Pois bem, e aqui nestes versículos do 23 ao 25, que encerra o capítulo 4 do livro de Romanos, Paulo está dizendo isto, que Abraão, ele foi justificado em Deus pela fé, né? Ele se tornou o homem exemplo de pai da fé, pela fé que Abraão nutria em Deus. E o que Paulo está dizendo aqui, queridos? Que nós temos que seguir o mesmo exemplo de Abraão. Por causa disto, Paulo está falando aqui, o versículo 23. O que Paulo está falando aqui? Não vou nem ler para não ficar cansativo, que já vai para a terceira vez, né? Que eu estou lendo o versículo. Paulo está dizendo aqui, queridos, que assim como Abraão foi justificado em Deus pela fé que ele tinha, assim nós também seremos justificados, porque nós criamos. Quando Paulo falava nós ali naquele tempo, ele estava falando que ele e a igreja de Roma cria em Jesus Cristo e que aquela fé era sobrenatural. E nós, queridos, de hoje em dia, que estamos agora vivendo na face da terra, que cremos em Jesus, não é diferente. Nós seremos também justificados pela fé, assim como Abraão foi, pela fé, por esta fé que nós temos em Jesus Cristo. Esta fé sobrenatural. Quando Paulo citava o exemplo da fé de Abraão, o que era que Paulo falava? Que Abraão, quando ele recebeu a promessa de Deus de que ele teria um filho de Sara, Abraão já era de 100 anos e Sara de 90 anos. Mas Abraão, como conhecia Deus e sabia que Deus era fiel para cumprir aquela promessa, Abraão acreditou. Embora no início ele não tenha acreditado aquilo quando Deus anunciou através do anjo que Paulo teria filhos de Sara, aliás, que Abraão teria filho de Sara, Abraão achou aquilo estranho. A promessa, materialmente falando, soava estranho para Abraão. Mas espiritualmente, de imediato, Abraão aceitou. Porque Abraão sabia que o Deus que ele conhecia, que o Deus com quem ele nutria uma amizade íntima, tinha o poder de cumprir aquela promessa. E não foi apenas este o exemplo de fé, não foi este apenas, não foi este apenas um dos fatos que aconteceu com Abraão, o qual serviu para Abraão demonstrar a sua grande fé que possuía em Deus. Abraão também passou pelo fato de que um dia Deus veio pedir a Abraão que sacrificasse o dito filho da promessa, o qual Abraão teve de Sara, né? Deus realizou esse grande milagre na vida de Abraão, fazendo com que ele tivesse um filho de Sara, estando ambos já na casa dos 100 anos. E depois de nascido Isaac, Deus cumpriu essa promessa. Isaac já era de 8 anos. Parece que Isaac tinha 8 anos nessa época.
E Deus vem e pede que Abraão, manda que Abraão sacrifique Isaque. E Abraão, sem falar, sem questionar, pega Isaque e prontamente vai sacrificar para Deus, acreditando que o fato de Abraão o fato de Deus pedir aquela criança em sacrifício não mudaria em nada a promessa que Deus havia feito a ele de que ele teria uma grande descendência a partir de Isaque, seu único filho, o qual Deus havia feito a promessa, que Isaque não era o único filho de Abraão, mas Isaque foi considerado por Deus naquele momento como o único filho que Abraão amava. E amava muito, não que Abraão não amasse os seus outros filhos. A Ismael, por exemplo, que ele havia tido antes de Isaque, e os outros que ele veio a ter com Quetura. 5 filhos que Abraão veio, não, mas Isaque era especial. Então, o que aconteceu? Esse foi mais um grande exemplo de fé de Abraão, e não foi apenas esse. Foram muitos exemplos de fé que Abraão demonstrou, provando o seu amor por Deus, a sua confiança em Deus, a sua crença em Deus, mas aquilo era cego, aquela